Opa, boa tarde, professor. Tô aqui para gravar o meu vídeo, né, sobre o projeto 3 de complexidade de algoritmo, que basicamente é implementar, né, no cenário 2 a encriptação com chaves aleatórias, né? Chaves essas geradas através da captura de frames em um vídeo, tá? O que acaba ocasionando, né, com que essa nossa encriptação ela seja uma criptografia baseada, né, em fonte de aleatoriedade verdadeira, ou seja, aleatoriedade real, né? Ela vai se basear ali em fenômenos físicos imprevisíveis, com ruído térmico, decaimento radioativo, por exemplo, e ela vai oferecer uma alta qualidade de aleatoriedade. E ela é ideal, né, para gerar essas chaves criptografadas seguras, né? O que já difere já, né, de uma fonte de aleatoriedade pseudo-randômica. E ela vai ser gerada ali por alguns algoritmos determinísticos, como geradores de números aleatórios, por exemplo, baseados em sementes. E também, né, a segurança ela vai depender muito da qualidade do algoritmo, né? Da dificuldade de prever a sequência gerada a partir da semente. Que teve até. A gente até discutiu isso sobre na sala, tá? Sobre isso, inclusive tem aquele vídeo que o senhor deixou lá pra gente ver. Do porquê os computadores não conseguem gerar números aleatórios reais e tudo mais. Mas bora lá então, continuando. Esse aqui é o meu vídeo. Basicamente é o vídeo de um aquário onde a gente de fato aqui tá ocorrendo diversos fenômenos, né, naturais e tudo mais. A gente não tem como prever, né, para onde cada peixe vai, o que, que eles vão fazer, a luz pode influenciar na direção que o peixe está vindo, as pessoas, né, que estão passando, alimentando, né, esses peixes também interferem em todo esse cenário aqui. Então, cada frame desse aqui ele vai ser um pouco diferente do outro, né? O que acaba ocasionando, né, na não igualdade, né? Sempre vai ser diferente, ou seja, sempre vai gerar ali chaves diferentes, né? Baseado em cada frame desse aqui, tá? Dito isso, vou aqui já partir para o código, tá? A gente tem aqui o gerador de aleatoriedade real, que basicamente, né, vai ter aqui vai ter um construtor, né, que inicializa aqui o frame grabber com o caminho do vídeo, aí ele vai carregar a biblioteca, vai ter aqui os níveis de complexidade, né, cada método. E aí, aqui também, aqui embaixo, aqui ele vai capturar, né? Aqui tem essa funçãozinha, né? Que vai capturar o próximo quadro do vídeo, tá? Tem aqui essa outra função que ela captura a próxima imagem do vídeo também. Esse aqui é o quadro, né? Esse aqui captura a próxima imagem do vídeo, no caso. Que aqui utiliza-se, né, da função ali de capturar o próximo quadro. E aí ele vai converter esse quadro, né, para imagem. E aí aqui vai gerar já uma complexidade ON, onde o N vai ser o número de tentativas, pois o próximo quadro, né, e o conversor.convert são chamados em cada tentativa, tá? E tudo mais. E aqui tem o fechamento do conversor. Aqui ele vai gerar um número inteiro aleatório, nessa função nextInt. Aqui vai gerar um número longo aleatório, tá? Operações de bit a bit, acesso a array. Por isso que a complexidade é O1. Aqui vai gerar um array de inteiros aleatórios a partir da imagem, né? Ou seja, ele vai utilizar aquela funçãozinha que a gente tem lá em cima para pegar a imagem. E ele vai escrever essa imagem em um array de bytes. E aí aqui ele vai converter os bytes em inteiros, tá? E aqui vai finalizar. Basicamente vai finalizar e liberar os recursos do grabber, tá? E é isso. Dentro desse gerador de aleatoriedade real é isso. Aqui em chaves, a gente vai ter essa interface onde vai inicializar aqui pra gente, né? Tem pra gente aqui os métodozinhos, né, que a gente utiliza, que é o inicializar, o gerar chave, o gerar chaves, o finalizar e tudo mais.
Fechou? Dito isso, a gente tem aqui então o encriptador. O encriptador ele vai ter aqui uns métodos abstratos para encriptar e desencriptar, tá? Aí aqui embaixo tem a complexidade de cada um desses métodos. Aqui já em falha de encriptação a gente vai ter um construtor, né, que vai inicializar a exceção com uma mensagem, tá? Aqui embaixo também, nesse falha de geração de chaves, tem um construtor que inicializa a sessão de uma mensagem, esse falha de geração de chaves. Aí tem aqui a complexidade também. Aqui em impl a gente vai ter um encriptador. Vai possuir aqui um construtor, né, que inicializa a classe base com par de chaves e o algoritmo de encriptação. Então a gente tem aqui os métodos, né, de encriptar e desencriptar, que vai fazer toda aquela funçãozinha de pegar a chave para converter para o valor que a gente quer, ou então desencriptar, né, pegar a chave que a gente está recebendo, desencriptar essa chave para aí sim a gente ter acesso às informações. Aqui por parte do gerador de chaves impli, a gente vai ter aqui uma classe, né, gerador de chaves. E aqui dentro vai ter alguns métodos, né, tanto inicializar, o métodozinho de gerenciar, de gerar as chaves, tá? E aqui no app é basicamente onde ocorre toda a inicialização, né, do aplicativo. Ele utiliza basicamente chama os métodos que a gente nos outros arquivos aqui em cima para fazer todo esse gerenciamento e geração e a encriptação e decriptação das chaves, tá? Como tá aqui embaixo também, setado. Isso, né? Para isso, aqui em cima no gerador de aleatoriedade real, a gente tem que passar o caminho do vídeo, ou seja, o vídeo que vai ser utilizado para gerar os frames e as imagens, para aí sim gerar os algoritmos de encriptação, tá? Os algoritmos não, as chaves, no caso, as chaves. E é isso. Eu vou estar executando ele aqui, para ele estar gerando para a gente as chaves, com base no vídeo que está aqui. Então, para executar ele é só apertar no Java aqui, e na main, né, no app Java e executar o arquivo. Aí ele vai estar gerando para a gente aqui as chaves, tá? Essas chaves aqui elas foram depositadas dentro tanto do cliente quanto do servidor nessas pastas, nessas pastinhas aqui, chave privada e chave pública. Agora a gente vai para a parte do servidor e do cliente, tá? A parte do servidor e do cliente basicamente não se alterou tanto com relação ao cenário 2. O que se alterou mais foi só a inserção, né, da, da, da criptografia e decriptografia dos dados diante entre a comunicação, né, do cliente com o servidor, tá? Então aqui, vou começar pelo servidor. Aqui no servidor, inclusive ele até tá rodando aqui, tava fazendo uns testes. Aqui no servidor a gente vai ter o operações impli. Dentro do operações simples a gente vai ter algumas variáveis aqui, que é o tempo de média de escrita de banco, tempo de média de leitura do banco. A gente vai ter um mapa aqui que basicamente vai armazenar, né, os dados da cidade e dos respectivos contaminantes dessas cidades, da água no caso. Que vai ser o nosso banco. Aqui vai ter um mapa que armazena, né, o status de conformidade das análises das cidades, que é o quadro de análises. Tá, e aqui abaixo a gente tem duas funçõezinhas que são a de gravar, ou seja, ela vai fazer todo o processo de gravar os contaminantes dentro das cidades e tudo mais, tá? Com base nas leituras. São fornecidas pra gente através do front, tá? Aqui no atuar a gente já vai ter uma função, né? Que ela vai basicamente aqui voltar para fazer um forzinho que vai interar, né, sobre o quadro de análise para contar as cidades em conformidade, ou seja, vai retornar um valor lá do front, onde eu vou estar analisando aqui quais quadros, quais cidades
estão dentro da conformidade de índice geral da água, tá? E aqui eu vou estar retornando o total de cidades que estão em conformidade com a qualidade da água, beleza? Dito isso, a gente vai aqui para a cidade. Cidade eu não comentei muito, professor, porque são classes básicas, né? Digamos assim, são classes básicas de complexidade básica também, né? O N1 aqui vai basicamente servir para a gente conseguir manipular os dados dessas classes, né? Por isso que tem aqui os métodos get e set e tudo mais. Então eu vou estar pulando aqui rapidão desses models, das models, né? Aqui em operações a gente vai ter a interface, né? Que vai disponibilizar aqui para a gente os métodos, gravar e atuar. Já aqui em rotas, a gente vai ter as rotas que vão. Que a gente, os endpoints que vão dar acesso, né, ao front acessar esses métodos, né? E aí a gente tem aqui o path, né, o contaminante, que vai ser a gente está definindo aqui, né, o caminho base para as rotas RESTs. E a gente atribui aqui algumas constantes, né? Poderiam estar dentro de um arquivo env, por exemplo, que estão armazenando aqui o algoritmo de encriptação que foi utilizado, né, para encriptar os dados, e o caminho da chave privada que vai ser usada para decriptografar os dados que estão vindo do front, tá? Dito isso, a gente vai estar tendo um métodozinho aqui que é utilizado, né, para obter a chave privada do arquivo especificado aqui em cima, tá? Aí aqui a gente já tem um método para desencriptar os dados que foram gerados, os dados que estão criptografados no caso. E é que a gente tem a instância, né, da classe de operações para manipular lá os métodos, tá? Aqui embaixo a gente tem os endpoints já de fato, né, onde a gente tem um get que vai receber o dado encriptado. E dentro desse endpoint aqui a gente faz a gente desencripta, né, os dados que foram recebidos através do path aqui da URL. A gente vai mapear, né, com esses dados foram armazenados dentro desse JSON aqui, tá? Aí a gente vai criar um objeto de cidade, um objeto de contaminante, tudo baseado no que foi desencriptografado e enviado pelo front. Já aqui nesse método análise, ele basicamente ele vai voltar quantas ele vai voltar, né, o resultado da análise dos contaminantes, ou seja, ele vai voltar com quantos números de leitura dessas cidades se encaixaram dentro do índice de qualidade geral da água. Aí ele vai voltar esse total, tá? Dito isso, aqui em servidor é basicamente a classe principal, né, onde ele vai estar rodando, digamos assim, toda a nossa aplicação. A gente tem aqui o base URL, que é onde ele vai estar rodando, que é no localhost na porta 8080. Vai estar ficando disponível, né, para ser utilizado as rotas. A gente vai estar startando um server aqui, e aqui tem a main, que é onde chama, né, o start server, que aí vai rodar todo o nosso servidor, tá? Dito isso, eu já estou rodando aqui, inclusive, tá? Tava fazendo alguns testes, já estou rodando aqui, então ele está esperando, né, o front ele enviar cidades, tá, pra gente. Dito isso, a gente agora vai pro front, tá? No front, opa, no front, pensei que eu tinha entrado em pasta do trabalho aqui, viu? Rapaz, gelei. Tá, no front, a gente vai acessar aqui a SRC, né? A gente vai começar de cliente, tá? Em cliente, a gente vai ter esse método, né? Para enviar, vai ter uma interface, né? Que vai ter esse método aqui dentro. É disponibilizar esse método, que serve para enviar uma leitura do tipo especificado, né? Já aqui em Impli, no cliente Impli, já é um parada mais complexo, que é onde fica
fica de fato a algumas funções, né, que a gente tem uma complexidade um pouco mais elevada, tá? O que que o Client Impl faz, né? Aqui no Client Impl a gente vai ter as URLs do servidor, vai ter as oscilações mínimas, para enviar cada leitura, vai ter o algoritmo de criptografia do caminho para a chave pública, vai ter a chave pública que a gente criou uma variável, né, que vai armazenar tudo mais a chave pública. A gente tem as cidades, sinceramente, operações associadas ao cliente. Aí tem a última, a gente criou uma variável aqui para armazenar a última leitura enviada, o construtor do cliente, tá? Uma função para obter a chave pública, uma função para criptografar os dados. E aqui vai ter também uma função para enviar as leituras de contaminantes para o servidor, tá? Aqui é basicamente onde a gente acessa os endpoints que são disponibilizados. A gente faz métodos, né, que vão acessar os endpoints que foram disponibilizados pelo nosso back, tá? É como se aqui fosse uma... Eu esqueci o nome específico desse tipo de arquivo. Não é service, não é controller. Eu acho que possivelmente controller. Acho que não, acho que controller não se aplica. Eu acho que é uma service de fato mesmo isso aqui. Que faz essa conexão, né? Eu criei esses métodos para fazer a conexão com o nosso back-end, tá? Controller, se eu não me engano, é no back, que é onde fica lá. Geralmente, no meu trabalho, pelo menos, chamam de controller. Mas, enfim. Continuando, né? A gente tem aqui o método run, que executa os processos de envio das leituras, tá? Onde a complexidade que ela é um N, onde o número de leituras geradas obtém uma lista de leituras. Aí aqui vai ter... A gente vai ter aqui um if, né, que vai analisar, né, se o valor do nitrato ou o valor do metal contido na água, né, a concentração desses dois contaminantes, elas são maiores ou iguais à oscilação mínima que a gente estipulou lá em cima desses metais. Se sim, ele vai estar entrando aqui, fazendo esse try e vai estar gravando nessa leitura pra gente, tá? Caso contrário, ele não vai enviar, né, essa leitura para nós lá no back, tá? Isso aqui faz parte, né, de um controle para ele não começar a enviar, né, leituras que não sejam, por exemplo, como posso dizer, não sejam tão relevantes, tá? Dito isso, aqui em operações a gente vai ter... Aqui em operações de fato é onde a gente vai ter os métodos que possuem as maiores complexidades aqui da minha aplicação, por exemplo, tá? Onde a gente vai ter o gravar, que vai remover, né, ele vai remover as leituras mais antigas se o limite de leitura for atingido primeiro, aí depois ele vai adicionar essa nova leitura, depois ele vai simular o tempo médio de escrita do banco, tudo mais. Aí depois a gente vem para o atuar, que é onde basicamente está a minha complexidade mais alta, que vai fazer todo aquele processo que eu falei anteriormente, que vai calcular basicamente o índice de qualidade geral da água de cada leitura ali, tá? Com base no quê? Com base nessas outras duas funções aqui que eu utilizo como auxiliares, que servem, né, para calcular o índice de nitrato da água, tá? Ela basicamente vai calcular vai fazer o cálculo, né, do índice de qualidade da água para o nitrato e o índice de qualidade da água para os metais contidos nela, tá? E aí, dito isso, eu vou estar armazenando esses valores dentro dessas duas variáveis e vou estar calculando o índice de qualidade geral da água com base nos valores que foram voltados daquelas duas funções, sendo dividido por 2, tá? Caso esse índice de qualidade geral ele for menor ou igual a 23, que é basicamente um exemplo de limiar da qualidade da água, aí sim ele vai somar, tá? Ele vai, né, contabilizar que aquela leitura ela possui um índice de qualidade geral bom, tá? E aí ele vai retornar essas leituras, tá?
Dito isso, aqui em sensoramento, a gente vai ter toda a parte de sensores, tá? A gente vai ter aqui os valores normais dos contaminantes, a oscilação máxima permitida, né, de cada contaminante, tá? Total de leituras a serem gerados, o construtor que inicializa, a lista para armazenar as leituras contaminantes gerados, o randomizador, né, para gerar a oscilação aleatória desses nossos contaminantes, tá? Aqui ele gera tanto do nitrato quanto do metal. E aí aqui ele cria uma nova instância dos contaminantes com os valores gerados aqui em cima. E aí ele retorna essa lista das leituras geradas, tá? Dito isso, agora aqui em cidade, é a mesma coisa lá do servidor. Essas aqui são classes, né, bem simples, que servem basicamente para a gente conseguir gravar e gerenciar nessas informações, tanto de cidade quanto dos contaminantes, tá? Dos atributos, né, dessas classes. Dito isso, aqui em operação, a gente vai ter essa interface que vai disponibilizar aqui para a gente o método gravar e atuar. Aqui em sensoramento a mesma coisa, a gente vai ter essa outra interface que vai disponibilizar esse método aqui de gerar para a gente, tá? Aqui em app, basicamente, mesma coisa entre aspas, né? É um método basicamente main que vai chamar todas as funções que vão rodar o nosso código, né? E aqui em cima a gente vai definir, né, o total de clientes e leituras a serem geradas, com base nessas duas variáveis, né? Aqui, tanto o total de clientes quanto o total de leituras. Então a gente pode estar colocando 100 aqui, por exemplo, 100 clientes, para cada cliente vai gerar 10 leituras, por exemplo. Eu vou até botar mais, 20. E aí aqui a gente vai ter essa funçãozinha aqui de gerar cliente, o método para gerar uma lista de clientes, tá? A gente vai utilizar aqui a biblioteca Faker para gerar esses dados aleatórios para a gente, tá? Aqui a gente vai definir alguns valores padrões de contaminantes para inicialização. Aí aqui a gente lista, né? Uma lista, né, para armazenar os clientes gerados. A gente está fazendo aqui, criando uma lista. Clientes Edge e tudo mais. E a gente vai retornar esses clientes, tá? Dito isso, a complexidade ela vai ser de N, porque é o número de clientes onde o N é o número de clientes gerados, inclui interações para criar e inicializar os clientes, tá? E aqui a gente vai ter um outro métodozinho para enviar essas leituras por cada cliente, né, em threads separadas. A complexidade é de ON, onde N, né, é o número de clientes e criação e início de threads aqui, ó. Inclusive aqui nesse for, ele vai criar, né, uma nova thread para cada cliente e a inicia, como é dito aqui em cima. Só que aqui é dentro desse for aqui que faz toda essa parte. Aqui já é método, né, aqui já é um método, né, para guardar a finalização de todas as threads, esperar a finalização de envios, que aguarda, né, a finalização de cada thread aqui dentro. Aí a complexidade de ON, onde N é o número de threads, aguarda a finalização das threads. E aqui é o método main, que é onde vai chamar, né, os nossos métodos principais e tudo mais para já começar a enviar as leituras gerando os clientes também, tá? Dito isso, e depois esperar as finalizações dos envios, né, que são os processos que são que estão aqui dentro. Então, eu vou estar executando o código do front, onde ele, como eu alterei lá em cima, né, ele vai enviar pra gente, ele vai criar, né, total de 100 clientes e enviar 20 leituras para cada cliente desse. Eu vou estar, opa, NPM não, meu Deus, vai dar bug. Vou até cancelar ali, viu, porque ele ia dar bug. Tô viciado em coisa do trabalho aqui, professor. Tá foda. Trabalhando aqui, tô gravando no horário do trampo aqui, peguei uma horinha que tava de boa. É isso, por isso que tava o comandinho ali. Vou estar rodando aqui com o. Com. Ixi, Faker. Tá reclamando do Faker aí aqui, hein? Eita, prela.
main resolved. Test thread main Java language solved compilation problems. Fake cannot be resolved to a type. Vixe. Opa, deu um probleminha, professor. Eu acabei esquecendo, né? Que esse negócio ele é muito bugado, né? Porque eu tava na parte, porque eu acabei não saindo, né, da parte lá do servidor, que eu acabei executando o servidor. Acabei não saindo de lá e acabei, por exemplo, eu tentei executar o app do client pelo fora da pasta dele, sabe? E ele reclama muito disso, inclusive por isso que deu esse erro aqui do Faker. Então o que eu fiz? Eu abri uma outra aba aqui do abri uma outra aba só com o client. Cadê? Esse aqui. Aí tá vendo aqui que eu tô na pasta do client, então eu vou estar rodando. Deixa eu botar aqui as alterações que eu fiz. Vou estar rodando aqui o front com essas alterações que foram 100 de cliente e 20 de leituras, tá? Pensei que era algo muito complexo, pensei que eu tinha dado o bug por causa do código que eu tinha digitado do Node, mas não foi isso. Então eu vou estar executando aqui o front, tá? Porque ele vai fazer o envio pro back. Então aqui, ó, ele começa a fazer todo o envio dessas leituras. Ele faz o envio, né, das leituras que foram pertinentes, né, que foram pertinentes a fazer, que não bateu naquela condição nossa que a gente estipulou lá atrás, tá? Dito isso, eu venho aqui pro back, tá rodando aqui, e aqui ele listou, né, aqui pra gente todas as leituras que foram gravadas, tá? E aí, beleza. Dito isso, a gente consegue ver que está funcionando, né, essa conexão entre o cliente e o servidor, com base nessa rota aqui, tá? Encriptado. Então, tá funcionando tanto a criptografia e a decriptação dos dados. Nossa, tô muito difícil de falar essa palavra. Dos dados, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai acessar o navegador, tá? Vai acessar o navegador e vai acessar essa minha rota aqui, análise, que ela vai retornar, né, a quantidade de leituras que foram geradas que passam, né, que estão ali dentro da conformidade do índice de qualidade geral da água. Então eu vou estar dando um refresh aqui e aí que a gente pode ver que a gente teve um retorno onde 42 leituras elas tiveram, né, um resultado que agradaram, né, que passaram ali para o índice geral de qualidade da água, tá? Basicamente essa foi a aplicação, professor. Obrigado mais uma vez, né? Obrigado pelo aprendizado. Acabei tendo que refazer, né, todo o cenário 2, já que eu tinha feito de uma maneira que não atendia aos requisitos. E é isso, professor. Obrigadão pela atenção. Obrigado pelos ensinamentos também. Essa parte de criptografia, né, com dados reais, eu cheguei até a comentar no meu trabalho e os caras ficou em choque lá. E às vezes eu fiz o certo, né, porque acabei atraindo trabalho pra minha cabeça, porque vai que um dia eles querem implementar, né? Mas se sim, pelo menos eu já vou ter o conhecimento prévio, né, que eu vi aqui nessa disciplina e que provavelmente vai servir muito pra minha carreira aí. Obrigado, professor. Boa noite. Boa tarde.